nós nos rendemos a Ti e dizemos: faz a Tua vontade, Senhor, faça como o Senhor quer, em nós e através de nós. Somos Teus, e que a nossa vontade seja fazer a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, fica à vontade neste lugar, nos dá instruções, traz ao nosso coração entendimento, esclarecimento, para que possamos alinhar o nosso coração, o nosso ver, o nosso falar, o nosso pensar, segundo a palavra, segundo a verdade, segundo as sagradas escrituras. Eu me rendo a Ti para ser um canal diante do Senhor, para ser um canal em Tuas mãos, Senhor. Usa-me, dá-me a Tua instrução, a Tua inspiração. Abre os olhos do meu entendimento. Eu sou Teu, eu pertenço a Ti, a minha vida é para Te servir. Muito obrigado por estarmos aqui, por essa maravilhosa oportunidade, ó Deus. Graças Te damos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Obrigado, pessoal. Aleluia. Mateus, coloca pra gente, por favor. Aleluia. Queridos, 30 dias de oração pelo Brasil. 2 de setembro a 2 de outubro. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Esse slogan, essa imagem, eu tirei da internet. Na verdade foi do Instagram. E é um trabalho da Igreja do Senhor Jesus no Brasil. Amém? Não é um trabalho especificamente do Ministério Verbo da Vida, mas de várias outras igrejas. Tem inclusive um vídeo que passa com vários pastores diferentes, de denominações, de ministérios diferentes, convocando para esse tempo de oração. E eu quero convocar você, queridos, nós como Igreja Verbo da Vida do Guará, a estarmos orando esses 30 dias pelo Brasil. Dia 2 de outubro é o dia da eleição, primeiro turno das eleições. E a partir de amanhã, dia 2 de outubro, estejamos orando pelo nosso país. Eu sei que a gente fala, a gente ora, mas que haja uma intensidade, que seja um tempo de um mês de maior intensidade de oração pelo Brasil. Amém? Ore pelo nosso país, ore pela nossa nação, ore pelas matas, ore pelos rios, ore pelas florestas, pelos animais, ore pela população. Ore pelas pessoas, por crescimento econômico, crescimento financeiro, saúde na vida das pessoas. Sabe, querido, Jesus, quando Ele veio e curava, Ele não perguntava: ei, você crê? Você aceitou Jesus? Você é crente? Não, muitas vezes Ele olhava assim: você já feito conforme a sua fé. Ou então Ele impunha as mãos e curava, libertava, e Ele não discriminava. Olha, não, peraí, você não é muito judeu, muito praticante, não. Você não está na sinagoga todo sábado, eu não vi você sábado passado. Não, Ele curava, independente daquilo que a pessoa cresce. Ele muitas vezes impunha as mãos e libertava. E sabe, Ele está interessado em libertar as pessoas da miséria também. O povo brasileiro, a população. Então ore pelo Brasil em todos os aspectos. Ore por todas as autoridades, pelo executivo, legislativo, judiciário. Ore pelas escolas, ore pela polícia, ore pelas autoridades. Ore por todo o Brasil. Você pode fazer, eu te dou uma sugestão: escreva um papel. Ou no seu computador, vai escrevendo o que você vai lembrando. Deixa lá um papel, a cada momento que você lembrar, escreva lá motivos, lugares de oração, para que você ao longo desse mês, você não diga: já orei por tudo. Não, ore mais, interceda, seja um tempo de intercessão mesmo pela nossa nação. Interceda também por esse período eleitoral que nós estamos passando, nós estamos atravessando, amém? Eleição é algo bom, é algo necessário, mas que haja paz na nossa nação. Que haja paz, não haja nenhum candidato sendo atacado, nenhum atentado contra nenhum candidato, que não haja violência entre eleitores, seja da esquerda, seja da direita, mas que haja paz, que todo o processo eleitoral venha correr de forma democrática e pacífica na nossa nação. Amém? Repreenda o espírito de contenda, de confusão, de guerra, de morte. Nós temos, queridos,
podemos fazer uma lista gigantesca de coisas para orar pela nossa nação. Talvez coisas que você nunca nem parou para pensar. Ore por saneamento básico, para que o Senhor levante homens que cuidem da sociedade, cuidem da população. Enfim, queridos, ore de verdade pela nossa nação, ore com intensidade pelo nosso país. Se você pode, tire um tempo, tire um dia para você orar, para você jejuar ao Senhor, se consagrar a Ele, se prostrando diante dEle, dizendo: Senhor, aqui ora, eu me coloco como brasileiro, como uma nação, eu clamo pela Tua presença, eu clamo pela Tua manifestação nessa nação. Amém? Nós podemos e precisamos fazer isso. Então, de 2 de setembro a 2 de outubro, esteja se intensificando nisso. Amém, queridos? Aleluia, o Senhor é bom. Abra sua Bíblia em Isaías 45. Aleluia. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, queridos, que você deve, nós devemos acompanhar ou compreender algumas coisas no aspecto político, no aspecto da política. Nós, como cristãos, precisamos ter um certo envolvimento com a política, precisamos ter um certo conhecimento a respeito da política. Nós vamos ver como é que isso é algo importante. Você pode projetar aqui, Mateus, por favor, Isaías capítulo 45, a partir do verso 1. Aleluia. Deixa eu só localizar aqui algo. Você precisa pensar em quem você vai votar nessas eleições, amém? Não vou falar das eleições especificamente dela, mas você precisa pensar em quem vai votar e por que você vai votar, viu, crente? Isso é importante. Você tem um pai, você não precisa vender seu voto para ninguém, amém? Aleluia. Isaías capítulo 45, a partir do verso 1, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, diga ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Verso 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Aleluia, aleluia. Deixa eu ler aqui uma outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje. O Senhor ungiu Ciro como rei, ele o pegou pela mão direita, ele deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões, e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, e arrebentarei portões de bronze, e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Aleluia. Queridos, nesse texto nós vemos Deus, o profeta Isaías, profetizando algo que viria a acontecer ainda, amém? Não foi nesse tempo que aconteceu isso, mas ele vem falando a respeito de Ciro, o rei Ciro.
Olha só, um trechinho que eu peguei aqui da internet, diz assim: Ciro também subjugou o Império Lídio, conquistou a Babilônia e capturou todas as cidades gregas da Ásia Menor. Ao mesmo tempo, libertou o povo hebreu que era mantido em cativeiro na Pérsia, conforme está descrito na Bíblia. Aquele povo forte, os babilônios, aquele povo que era conhecido, era o Império. Ciro destruiu, Ciro acabou com aquele povo. Ciro, ele conquistou nações, ele conquistou espaço, ele conquistou lugar, ele teve um grande nome. Mas olha só, Ciro não era crente, amém? Ciro, ele não era da Assembleia de Deus, ele não ajudava no diaconato, ele não participava do louvor no Verbo da Vida. Ciro era um homem ímpio, ímpio. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. Ele diz, deixa eu abrir aqui de novo. Deus falando como o Senhor ungiu Ciro como rei. Deus ungiu a Ciro para ser rei e para ser um grande rei. E aí a gente pensa, como Deus pode ungir um homem que era um ímpio? Mas Deus ungiu, não é que ele era cheio da unção, no sentido de operar milagres, levar uma mensagem da parte de Deus. Não, mas Deus o separou para um propósito, e Deus o capacitou. Ele despedaçou os ferrolhos de ferro, os portões se rompiam diante de Ciro. Nenhuma nação podia resistir ao poderio daquele homem, daquele rei, daquele povo. Mas tudo isso, queridos, e da parte de Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para realizar através da vida de Ciro. Através da vida daquele rei, Deus queria libertar agora o seu povo que estava aprisionado, o seu povo que estava cativo. Deus estava agora levantando um homem ímpio para abençoar o seu povo. Esdras, capítulo 1, abra a sua Bíblia. Aleluia. E aí nós vemos nesse mesmo texto, quando Deus fala assim, ainda que você não me conheça, ou embora você não me conheça. Então Ciro, ele não tinha um relacionamento com Deus. Ciro, ele não era um rei que se relacionava com o Deus Altíssimo, que adorava o Deus Altíssimo. Muito pelo contrário, existiam inclusive outros deuses. Inclusive os lugares onde ele chegava, ele preservava outros deuses pagãos. Eles não eram, Ciro não era um homem temente a Deus. E aí não precisa abrir, mas eu vou ler aqui Isaías ainda 46, onde diz: estou chamando o homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como a águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Olha só o que diz. Estou chamando o homem para que venha do Oriente. Está falando do mesmo homem, está falando de Ciro. Então a Bíblia nos mostra que Deus chamou a Ciro, ele trouxe Ciro para esse lugar onde ele estava, para esse lugar de domínio, para esse lugar de poder. E aí eu falei Esdras, capítulo 1, amém? Aleluia. O Senhor é bom. Por favor, Mateus, capítulo 1, verso 1. Vou ler até o verso 8. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. Está vendo que ele disse? Reinado do rei Ciro, rei da Pérsia. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, que me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês, que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Percebe que ele disse: Deus me colocou, mas o Deus dos céus, o Deus de vocês, o Deus de Jerusalém. Ele não dizia que era o Deus dele, vocês, o povo dele, o Deus de Israel. Próximo. Os vizinhos
devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Ciro não somente mandou o povo, não somente liberou o povo de Israel para reconstruir o templo, mas ele deu cartas para que o povo pudesse ser ajudado. E ele deu um decreto: os povos no meio do caminho vão ajudar a Israel, a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. O templo havia sido saqueado pelo Império Babilônio. Tudo que havia sido construído por Davi, por Salomão, todo aquele ouro, prata, todos aqueles utensílios do templo haviam sido saqueados. E ele está agora dizendo: olha, vocês devem entregar coisas, utensílios para repor o templo, para que o templo possa ser reconstruído e redecorado, vou assim dizer. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Aleluia! Deus usou esse homem, Deus levantou esse homem para que nesse tempo ele liberasse o povo para reconstruir o templo. E não apenas reconstruir o templo, mas que pudesse dar todo o suprimento necessário para isso. Ele não apenas disse: vão e construam. Querem construir para o seu Deus? Vai lá, se vira e constrói. Não, ele disse: vai, e eu ainda vou providenciar, ainda vou movimentar todo o império, toda essa vizinhança que está pelo caminho, para que eles possam ajudar vocês. Porque era a vontade de Deus que houvesse a casa de Deus, o templo, o lugar onde o Senhor habitava na antiga aliança, um lugar onde o povo adorava. Era algo que estava no coração do Senhor. E ele moveu o homem ímpio para que isso acontecesse. Neemias, no capítulo 1, aleluia, verso 4. Neemias, capítulo 1, verso 4 diz: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Dá uma pausa aqui. O templo havia sido construído depois de várias pausas. Na verdade, o templo já havia sido iniciado a reconstrução dele, mas parou durante algum tempo, se não me engano, 60 ou 70 anos, e depois disso Esdras voltou para terminar, porque foi liberado por Ciro. Já aqui é um tempo mais à frente, e é o tempo onde os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos. E aí vem, o profeta Neemias dizendo: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Verso 11: ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Capítulo 2, verso 2. E por isso perguntou: por que você está triste? Já aqui é o rei falando com Neemias. Entendam que aqui, queridos, já não é mais o rei Ciro, já é o rei Artaxerxes. É um outro tempo mais à frente, passado o reinado de Ciro, mas o rei Artaxerxes diz, e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo. Verso 5: e respondi: que o rei viva, Senhor. Respondi, e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo,
eu quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Verso 8. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Aleluia. Nesse texto também, queridos, um outro rei, o rei Artaxerxes, atende, ele foi induzido, ele foi direcionado pelo Senhor, atendendo também uma oração de Neemias, porque Neemias ficou sabendo do estado da cidade de Jerusalém, o estado de destruição, que tudo estava queimado, os muros estavam destruídos, e ele orou ao Senhor, como nós vimos ali alguns versículos. E o rei Artaxerxes foi movido pelo Senhor, e ele não apenas liberou Neemias para ir, mas ele ordenou que fosse dado o material necessário para a reconstrução dos muros. E ele liberou algumas outras pessoas para estarem ali, para que se fizesse a vontade de Deus naquele lugar. Então nós vemos Deus movendo homens que não eram seus servos, não eram adoradores seus, para que um propósito dele pudesse se cumprir, para que a vontade, os seus planos pudessem se cumprir. Então nós vemos, queridos, nesses textos, nós percebemos que a política, muitas vezes está envolvida sim, com coisas que estão no coração de Deus. Porque nós vamos ver um texto, eu quero que você abra lá em Esther. Aleluia. Eu ia ler mais para frente, mas eu vou ler agora esse texto, em Esther no capítulo 4. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Esther no capítulo 4, verso 16. Diz assim, vou falar um pouco desse livro de Esther, dessa situação. Essa situação, havia um homem que era inimigo do povo de Israel, e ele queria destruir o povo. E ele fez com que o rei emitisse um decreto que poderia matar o povo de Israel, que poderia exterminar o povo de Israel daquela terra. E aí, depois da orientação do seu tio Mardoqueu, Esther toma essa atitude e diz: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Capítulo 5, verso 2. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora no pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o cetro de ouro. Isso aqui é o rei. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o verso 3 diz: e o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Aleluia. Queridos, nós vemos aqui eu quero chamar a sua atenção para a importância da política, ou a influência da política dos governos sobre os filhos de Deus, sobre o povo de Deus, sobre a vontade de Deus que precisa ser manifesta na terra. Não é que Deus está sujeito a eles, amém? Deus é soberano, grandioso, poderoso, mas nós precisamos entender que o povo de Deus precisava retornar ao seu lugar. O templo de Deus, o lugar de adoração ao Senhor, precisava ser reconstruído. E Deus moveu homens ou líderes políticos, governantes, para que ele liberasse o povo para a adoração, para que ele desse os recursos ao seu povo para construir, reconstruir o templo, reconstruir os muros. E nesse texto nós vemos uma atitude ou uma ação política, um decreto que o rei foi induzido a emitir,
que poderia destruir o povo de Deus. Será que nós vemos isso hoje? Será que nós vemos um decreto? Será que nós vemos uma lei que pode interferir na nossa adoração ao Senhor? Que tenta, melhor dizendo, que tenta interferir na nossa adoração ao Senhor, que tenta interferir na nossa maneira de crer, na nossa crença na palavra, nos princípios da palavra? Temos ou não temos? Temos sido altamente combatidos por essas questões. Muitos têm tentado instituir leis, apresentando projetos de leis nas câmaras municipais, estaduais, no Congresso Nacional, coisas que vão interferir na nossa maneira de crer, que tentam interferir, na verdade, na nossa maneira de crer. Nós vamos crer independente de qualquer coisa. Então, queridos, nós precisamos entender que é importante, sim, a igreja estar ligada a questões políticas. Eu não estou falando a politicagem, não estou falando a coisas erradas, mas eu estou falando a atenção naquilo que nós vamos fazer, porque a política, ela pode sim interferir, porque se for baixar, como por uma questão de saúde, nós vimos há pouco tempo, baixou-se um decreto do governador, dizendo a igreja tem que estar fechada, é uma questão de saúde. Ontem foi um decreto por causa de uma questão de saúde. Amanhã, o que pode ser? Amanhã, o que a política pode tentar interferir? E aí nós precisamos ter homens e mulheres tementes ao Senhor nos lugares da política. Homens e mulheres, seja na presidência, nos governos estaduais e distrital, no Congresso, nas câmaras municipais e estaduais. Nós precisamos entender, sim, queridos, que isso é um processo que interfere na nossa vida, e nós precisamos orar principalmente para que Deus levante homens e mulheres tementes a Ele. Nós vemos aqui que a política interfere, sim, ela pode interferir, sim, na igreja, na vida dos filhos de Deus, na vida do povo de Deus. Então, por isso nós precisamos orar. Não estou chamando aqui, não estou falando que nós vamos entrar nas redes sociais, vamos entrar nos debates. Você pode opinar na rede social, você pode dar sua opinião no grupo de WhatsApp, não tem problema. Eu só digo para você, irmão, não vá brigar com ninguém. Seja qual for a sua opinião, não brigue com ninguém. O que verdadeiramente, queridos, você pode se manifestar. A sua opinião na rede social, imagem, foto, vídeo, você pode. Mas entenda que o que é importante que nós como igreja do Senhor façamos é dobrar os nossos joelhos, é orar pela nossa nação, é interceder, como Esther conclamou um jejum. Porque o jejum, queridos, quando fala de jejum, envolve humilhação, envolve oração, envolve consagração, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor para que a vontade dele se estabeleça na terra. E foi isso que eles fizeram. Então nós podemos e nós devemos orar pela nossa nação, orar pelo nosso país. Estamos em um tempo decisivo, estamos em um tempo eleitoral. E nós temos a oportunidade de avançar ainda mais. Crescer o nosso país avançar, ou podemos tomar decisões erradas e ver o nosso país desandar. Eu comentei aqui, terça-feira, em nossa reunião de oração, a importância de nós orarmos de forma correta. E eu vejo, eu quando oro, queridos, eu não falo, Senhor, levanta o candidato A, levanta o candidato tal, para que ele ganhe as eleições. Porque de verdade, queridos, nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós temos aparentemente uma visão de uma pessoa que a gente pode acreditar e dizer, parece uma boa pessoa, parece estar fazendo um bom trabalho, cada um vai ter a sua opinião sobre isso, amém? Mas nós precisamos orar de forma correta, dizer, Senhor, levante homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres que vão trabalhar em favor da nossa nação, que vão tomar decisões corretas, decisões baseadas em princípios bíblicos. Porque nós vemos um homem que era ímpio e foi usado por Deus, a Bíblia diz, chama ele de ungido. Foi ungido por Deus para fazer algo, para abençoar. Então talvez você olhe assim, deixa eu olhar quem são os candidatos à presidência, não tem nenhum crente.
Mas isso não é impedimento para o mover de Deus. Então, quando você for orar, ore ao Senhor para que Ele levante homens e mulheres que tenham bons projetos para o país, que tenham boas leis do coração para serem colocadas em pauta, que tenham bons trabalhos para desenvolver, que realmente pensem no povo, realmente pensem na população, não pensem em desviar dinheiro, não pensem em roubar dinheiro, não pensem em ser desonesto, não pensem em fazer o que não presta, mas governar verdadeiramente para cuidar da nossa nação. E ore para que o Senhor, assim como Ele fazia com os exércitos inimigos de Israel, Ele confunda também os inimigos do Brasil. Ele confunda aqueles que estão se levantando contra a nação. Quem são, pastor? Deus sabe. Não sou eu, nem é você. De novo, assim como a gente vê pessoas, se você olhar, aparentemente, parece que esses aqui têm um bom coração, querem fazer algo correto. Esses aqui parece que vão fazer errado, querem fazer o que não deve. A gente tem uma percepção natural, mas verdadeiramente Deus conhece todas as coisas. Então que a nossa oração é dizer: Senhor, vem intervir na nossa nação. Vem, Senhor, intervir na nossa nação, levantando homens tementes ao Senhor, levantando homens e mulheres que queiram propósitos de verdadeiramente servir a nação. E confunde os inimigos da nação, aqueles que se articulam para fazer o que é errado, aqueles que se articulam para fazer leis, para governar de maneira arbitrária, para governar de maneira a lesar o país, que haja confusão no meio deles e eles não prevaleçam. Aleluia, nós precisamos orar sim, queridos, pela nossa nação. Nós precisamos orar sim pelo nosso país. É importante nos movermos nisso. É importante você e eu observarmos especificamente as propostas que nós temos diante de nós, principalmente em termos de propostas, presidência da República e governador, para saber o que esse candidato, esse partido, ou essa coligação, essa equipe, o que eles pensam, como eles veem as coisas, o que eles pensam a respeito de coisas que são princípios básicos para nós. Para que a gente não venha votar em homens que têm no coração estabelecer leis e princípios contrários à palavra de Deus. Serve também, nesse contexto, o que a palavra diz em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu tenho um candidato para determinado cargo, que ele não gosta da igreja, que ele tem propostas de fechar a igreja, que tem propostas de dificultar o serviço da igreja, como é que eu vou votar numa pessoa dessa? Como é que eu não vou votar numa pessoa dessa? Se eu conhecer a proposta dele. E aí eu vou olhar e vou dizer: é contrário à palavra. Deus pode restaurar a nação, queridos, como Ele restaurou o povo de Israel. Mas sabe, hoje, por mais que a gente precise crescer, precise avançar ainda, mas nós não somos uma nação pobre, não somos uma nação quebrada, falida, nem escrava. E nós não podemos chegar a isso, nós precisamos nos movimentar em oração agora, para que a gente não se torne apenas uma nação que tem um potencial de desenvolvimento, mas uma nação que se desenvolve, uma nação que cresce, uma nação que seja rica, próspera e abundante. Porque nós podemos ser o celeiro do mundo em termos de alimentação. Se nós formos uma nação rica, se nós formos uma igreja rica, se formos pessoas ricas, nós vamos ter condições de enviar mais missionários para a América, para a Ásia, para a Europa, para a África, para todos os lugares do país, para levar o Evangelho. Agora, uma nação quebrada, uma nação falida, ela vai tentar sobreviver, queridos. Ela não tem tempo nem para, não condição de nem se cuidar de si, como é que vai cuidar de outros? Então que a gente não deixe chegar nessa condição, que a gente coloque verdadeiramente diante do Senhor, queridos, a nossa nação, orando, intercedendo por Ele, pela nossa nação. Mas aquilo que cabe a mim e a você, fazer uma análise de cada candidato ou de cada proposta, Deus não vai fazer. Deus levantou homens, governantes, para liberar o povo para fazer algo. E foi Neemias com o povo que levantou os muros.
Foi Esdras com o povo que levantou o templo. Deus deu condições favoráveis. Deus colocou homens que estavam abençoando ou favorecendo o povo para que fosse feita aquela construção, mas houve uma parte que coube ao povo fazer. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres desse tempo, queridos, que têm o temor do Senhor, homens e mulheres que temem a Deus. Não estou falando de perfeição, não estou falando de não errar. Ninguém é assim, não teremos ninguém assim, perfeito. Mas homens e mulheres tementes ao Senhor, Deus tem levantado na nossa nação, inclusive homens e mulheres que têm se manifestado favorável ou tementes ao Senhor. Não estou falando, irmãos, que a gente tem que ter um irmão crente da igreja, do Verbo da Vida. Não é isso. Estou falando homens e mulheres tementes ao Senhor, que dão a liberdade à igreja, que falam da palavra, que levantam as mãos e falam sim para Deus. Não são perfeitos. Ninguém vai ser. Mas cabe a mim, queridos, cabe a você olhar, analisar aqueles em que estão diante de nós, para que a gente possa fazer a nossa parte corretamente, que é votar. E não acaba nas eleições, não. Porque nós vemos ao longo da história homens e mulheres, homens principalmente reis em Israel, que começaram o seu reinado prostrados diante do Senhor, mas terminaram em uma vida de pecado e de idolatria. Então nós precisamos sempre, continuamente orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, para que eles permaneçam firmes, cuidando do país, cuidando da nação, cuidando de vidas, e tenham um coração voltado para o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7. Aleluia. Capítulo 7, verso 14, por favor. Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver se essa versão assim não. 15. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Eu falei isso aqui terça-feira, creio que não estamos andando nos maus caminhos, amém? Estamos andando em uma vida de santidade. Se a gente tem alguma coisa para ajustar, a gente pode ajustar hoje, amém? Mas nós já estamos andando na presença do Senhor, mas ela disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, nós chamamos pelo nome do Senhor, amém? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Se humilhar, orar, buscar a minha face, a Bíblia diz que Ele vai nos ouvir. Põe o verso 15, Mateus, por favor. A Bíblia diz que Ele vai nos ouvir. Escutarei com atenção. Eu escutarei com atenção o meu povo que tem clamado por um bom governante, o meu povo que tem clamado para que sejam estabelecidos homens tementes a mim, o meu povo que tem clamado para que sejam levantados parlamentares justos. Eu ouvirei as orações que foram feitas neste templo. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, ore, clama a mim, se humilha, se prostra diante de mim. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a humilhação, se humilhar diante do Senhor é bíblico e nós precisamos fazer. Nos prostrar diante do Senhor, dizer, Senhor, Tu és o nosso Deus, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, a nossa nação precisa do Senhor. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e clamar em favor da nossa nação. Clamar em favor do nosso país, para que haja tempo de paz. A Bíblia diz para orarmos pelas autoridades, pelos reis, por todos aqueles investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Para que 2023 seja um ano manso, tranquilo, um ano de crescimento, de prosperidade sobre essa nação, de paz, de alegria, de provisão, de abundância sobre o povo brasileiro. Mas precisamos orar pelas autoridades.
É tempo de nos levantarmos com ousadia, com esse entendimento, queridos, que nós temos o poder de mudar. Às vezes a gente pensa, mas é só um voto. Talvez você pense que é só um voto. Talvez o seu voto, o meu voto sozinho é pequeno, mas a nossa oração não. A nossa oração é poderosa para mudar cenários. A nossa oração pode ir muito além daquilo que o nosso voto faz. Aleluia, é tempo de orarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor, de clamarmos a Ele pela nossa nação. E é tempo de tomarmos decisões corretas. Tomarmos decisões corretas a respeito daquilo que vamos fazer, de como vamos votar. Amém, queridos? Aleluia, o Senhor é bom. Você pode se colocar de pé. Aleluia, o Senhor é bom. Oh, aleluia, nós te adoramos, Pai. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, consagrando a nação brasileira, consagrando essa nação a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Deus dessa nação. Jesus, Tu és o Senhor dessa nação. Não há outro Deus além de Ti. Nós consagramos a nação, Pai. Nós consagramos o nosso Brasil. Somos brasileiros. Esse país é nosso, essa nação é nossa. E como nossa nação, nós colocamos ela diante do Senhor. Como nossa nação, nós apresentamos ela diante do Senhor. Como nossa nação, nós consagramos o Brasil a Ti. Ele pertence ao Senhor. É uma nação que pertence ao Senhor, é uma nação que não pertence aos ídolos, é uma nação que não pertence ao paganismo, não pertence à idolatria, mas pertence a Ti, Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Consagramos a nossa nação a Ti, consagramos o Brasil a Ti e dizemos: Senhor, vem, Senhor, intervir sobre a nossa nação, vem intervir sobre o nosso país, vem, Senhor, intervir sobre essa nação, vem intervir sobre o governo, vem intervir sobre a economia, sobre a saúde, a segurança pública. Traz a Tua intervenção a essa nação, Pai. Levanta homens e mulheres tementes ao Senhor. Estamos em um tempo de processo eleitoral, estamos em um tempo de mudança de governos, um tempo de mudança de parlamentos, e pedimos a Tua intervenção, Pai. Levanta nesse tempo homens e mulheres que temam ao Senhor, homens e mulheres que têm o desejo de trabalhar verdadeiramente pela nação, homens e mulheres que têm o desejo de trabalhar verdadeiramente em favor do povo brasileiro. E assim como o Senhor fazia na época de Israel, assim como o Senhor confundia os exércitos inimigos, eu oro ao Senhor, nós oramos ao Senhor, a Tua igreja ora ao Senhor e pedimos: confunde, Senhor Deus, os inimigos da nação. Confunde aqueles que são contrários à palavra, confunde aqueles que são contrários aos princípios do Evangelho. Lança eles por terra, Pai. Que haja confusão entre eles, que haja confusão nessas reuniões, onde se articula o mal, onde se articulam decisões para roubar a nação, para prejudicar o país. Homens e mulheres que têm desejo de chegar ao governo para estabelecer princípios do inferno. Nós lançamos eles por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos confusão no meio dos inimigos da nação. Caindo por terra em nome de Jesus. Pedimos a Tua instrução do Senhor, direcionamentos vindos do Teu coração, Pai, para sabermos votar corretamente, para que não sejamos enganados, mas que possamos votar com tranquilidade, votar com convicção, segundo os princípios da Tua palavra. Oramos pela nação e pedimos, Senhor Deus, a Tua intervenção, o Teu cuidado, a Tua proteção, os Teus anjos intervindo em nosso país, para que o processo eleitoral corra bem, corra em paz, sem violência, sem agressões. Nós oramos pela Tua intervenção em nossa nação, Pai. Vem, Senhor. Nós consagramos essa nação a Ti e pedimos a Tua intervenção, Senhor. Nós dependemos de Ti, nós precisamos do Senhor. E Te damos graças por um novo tempo para a nação brasileira, por um novo tempo para esse país, onde avançaremos ainda mais intensamente,
onde a economia vai crescer ainda mais, onde a inflação vai cair, onde a fome vai diminuir, onde a educação será aperfeiçoada, onde a disciplina, Senhor Deus, será estabelecida, onde o temor do Senhor será pregado, o temor ao Senhor será ensinado, e onde o Teu nome será glorificado, em cada escola, em cada repartição pública, nas ruas, nas praças, nos canais de televisão. Que toda honra e glória seja dada a Ti. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de sermos brasileiros, uma nação tão rica, tão poderosa, tão abundante que o Senhor nos deu. Nós consagramos a Ti, Pai, essa nação, e Te damos graças pelo Teu amor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nosso país. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Queridos, tem alguém aqui que não ora em outras línguas? E quer receber oração? Quer receber o batismo do Espírito Santo essa noite? Você tem que andar cheio, você tem que andar fogueado. Aleluia. Tem alguém sentindo alguma dor, alguma enfermidade sobre o seu corpo? Nós vamos orar por você, vamos concordar com você, com aquilo que você tem crido, que é cura, saúde plena sobre o seu corpo. Tem alguém? Aleluia. Então levante as suas mãos e agradeça a Deus por esta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pela Shirlene, né? Filha da irmã Cleide. Pai, nós Te damos graças. Oh, aleluia, por Cristo Jesus. O preço já foi pago. Não há sacrifício que seja necessário, mas nós fazemos aquilo que a Tua palavra nos ensina. Crer. Nós declaramos agora sobre a vida da Shirlene saúde divina. Nós declaramos agora saúde divina em manifestação. Toda enfermidade, tudo aquilo que é contrário à palavra, tudo aquilo que é contrário à saúde, nós repreendemos agora. Da cabeça aos pés, cada órgão, cada nervo, cada osso, cada célula, sendo restaurado agora. Shirlene seja curada agora em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Nós declaramos saúde divina, pleno funcionamento do seu corpo agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Oh, aleluia, o Teu nome sendo glorificado mais uma vez, Senhor. Aleluia, obrigado por vida em abundância, vida em abundância. Graças Te damos, Pai, pela oportunidade de Te adorar como igreja, reunidos esta noite. Obrigado pelas Tuas instruções, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, com a nossa igreja. Obrigado pela Tua doce presença, Espírito Santo, e o entendimento chegando ao nosso coração. Obrigado por uma noite em paz, um sono tranquilo e descansador, e um retorno guardado pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Queridos, uma noite abençoada e vão em paz, em nome de Jesus.